Olá, eu sou Selma do Passaporte Brasileiro para a Connect TV Algarve e tenho a alegria de ter aqui comigo um brasileiro quase português, de tanto tempo que ele está aqui já no Algarve, em Lolé. Gilson Pagani. Gilson, seja muito bem-vindo. Agradeço imenso o convite e não sei se eu sou brasileiro ou se eu sou português. Já misturou, né? Mas eu sou um homem feliz. Ah, isso é o mais importante. Obrigada, Gilson. Obrigada mesmo. Gilson, conta um pouquinho pra gente quando é que você chegou aqui, por que você veio pra cá? Uma boa pergunta é o seguinte, em 1987 eu jogava no Clube do Remo, mas comecei no Esporte Clube Democrata, que é o clube também do meu coração. Que é onde? Que é em Minas Gerais. Aonde em Minas? Governador Valadares. Ok. E o que acontece? Eu fui vendido para o Santos Futebol Clube, do Santos Futebol Clube fui emprestado para o América do Rio, do América do Rio fui emprestado ao Remo, que eu fui campeão, compraram o meu passe, que naquele tempo tinha um passe, Sim. né? E ali eu recebi uma proposta aqui de Portugal do Loletano Esporte Clube. O presidente era o seu Daniel Duadro, primo do seu Tony Duadro, que é presidente hoje. Ok. Então foi uma mudança radical, porque também a minha esposa veio grávida para cá. Nossa. Só faltava 2 meses para ter a minha Graziela. Então foi uma aventura muito saborosa. E eu me apaixonei logo pela cidade, pelo clube. E estamos aqui até hoje, né? Até hoje. Então isso significa, eu notei aqui, 35 anos de Portugal, né? 35 anos passaram como 35 minutos, né? Ah, é bonito. uma coisa, porque a gente vive tão feliz que não vê o tempo passar. E é interessante o seguinte, o Daniel Duadro até hoje deve estar pensando que eu não sou um homem de palavra. Por quê? O meu contrato era 3 anos e eu afirmei ele, depois de 3 anos eu vou embora do Brasil, vou comprar uma fazenda no Brasil e não saio nunca mais do Brasil. A fazenda era onde? Só pra gente saber onde Minas você Gerais. não foi. Era pertinho de Governador Valadares. Era pertinho. Mineiros, vocês perderam. O Gilson não foi, está aqui. Isso mesmo. Que maravilha. Conta pra gente um pouquinho, então, 35 anos, parece que é pouco, é muito. Essa relação do tempo é sempre muito difícil, né? Mas eu cheguei aqui há 26. Então eu já cheguei a um certo tempo, essa noção de tempo, de progresso do Algarve, como é que foi isso? Você viver isso enquanto jogador de futebol? Porque você jogou até os 39. Nossa, que homem, que boa forma, hein? Jogador de futebol até os 39 é performance, Isso mesmo. é performance. Ainda mais há algum tempo atrás. Hoje em dia, a preparação física, os preparadores, a alimentação, a nutrição, é bem diferente, faz com que, apesar da exigência ser maior, eu acredito, né? Isso Há mesmo. também um apoio maior, mais monitorização ao jogador. Então, na sua época, conta pra gente, crescer como jogador aqui, ou ser jogador aqui, e feliz, porque você muito anuncia feliz. que é muito feliz. Agora é interessante o seguinte, quando cheguei aqui em Lolé, não havia multibanco. Sim. Então tinha muita coisa que no Brasil já estava muito adiantado que aqui não havia. Por outro lado, há uma coisa que é maravilhosa, que é a amizade e a paz que você sente. A tranquilidade, que muitas vezes no Brasil não tem. Certo. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei num clube que queria chegar na primeira divisão. E durante 5 anos não conseguimos subir por causa de um ponto, desse ponto. É muito pouco, né? Agora eu vou dar um golo. conselho, conselho a todas as pessoas que chegam aqui. Não é Portugal que vai se adaptar a mim. Eu que tenho que me adaptar a Portugal. Ok. E Muito isso é importante. E todos os jogadores de futebol têm que compreender uma coisa. Em cada país tem a sua cultura. E você tem que estudar a cultura do país para que você se sinta bem e saiba como lidar com as pessoas. É importante esse relacionamento. E graças a Deus tem muitos e muitos amigos portugueses, brasileiros de outras nacionalidades, certo. Mas em especial o português. Então, se eu entendo bem, você quebrou a sua promessa com o senhor Daniel Duadro, você não foi um homem de palavra porque você se adaptou à cultura, você soube se integrar enquanto pessoa, com a sua família, com a Graziela, né, e a sua esposa, e enquanto jogador também. Foi isso que fez com que a sua promessa fosse quebrada? Isso mesmo. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Manuel, que é o mais velho, tenho a Graziela do meio e minha Deise. É importante nós compreendermos o seguinte, quando você quebra um acordo por amor, é fabuloso, né? Quando você gosta daquilo que você está fazendo e aonde você faz, para você ter uma ideia, eu acho que eu sou o único estrangeiro, como jogador, ganhei o prêmio da cidade. Olha que bonito. Do cidadão, né? Uhum. Então é uma coisa que me marcou muito e me emociona. Me deixa emocionado porque eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse patamar. Então acho que o Loletano para mim foi uma oportunidade maravilhosa que eu tento retribuir com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o meu amor.
E é isso, é uma profissão bonita, o jogador de futebol, só que é uma profissão muito rápida, que corre alguns perigos, né? Eu posso planejar ser 10, 12 anos, mas acontecer uma lesão muito grave e eu perder essa oportunidade. E depois fiquei muito feliz também do clube ter me convidado para ser diretor, onde eu estou também há 20 anos ligado a esse grande clube. Nossa, então essa é a magia. Depois de jogar para o Loletano, de lutar para conseguir passar esse ponto, né, de tentar chegar na primeira divisão, se integrar enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, enquanto jogador, profissional da cidade, ganhar um prêmio da cidade, estar aqui. Você foi contratado então pelo Loletano. Qual é o seu cargo hoje no Loletano? Eu sou diretor esportivo, mas eu queria contar um episódio que aconteceu comigo interessante. Por favor, nós adoramos episódios. Quando eu cheguei aqui, como eu falei, a minha Denise, ela estava grávida da Graziella e ela ia ter o bebê dia 31 de março. Okay. Então eu cheguei em dezembro, treinei em janeiro e me estreiei no final de janeiro. Quando chegou dia 3 de fevereiro, apareceu lá em casa um Mercedes preto. No Brasil, Mercedes preto é táxi. Né? E eu falei com minha esposa, pô, mas que Mercedes bonito e tal. E daqui a pouco o homem virou, tocou a campainha lá em casa e perguntou, você é o Gilson Pagano? Eu falei, sou, olha, o presidente quer falar com você. Seu Daniel Duado. Então eu fui naquele Mercedão até lá, né? E quando eu cheguei lá no escritório dele, enorme, ele falou, senta aí. Falei, olha, o treinador quer mandar você embora. E eu, hã? Tomei um susto, né? O treinador quer mandar embora, ele não gostou de você, e agora como é que eu faço? Eu tenho um contrato de 3 anos com você, e eu falei com ele que não era a primeira vez que eu tinha vindo em Portugal, com o Santos também eu já tinha feito uns torneios aqui em Israel, só que eu tinha um problema, eu não ia colocar minha esposa no avião da Varig, que era a Varig antigamente, que ela ia ter o bebê ali dentro do avião. Lógico. E ele foi uma pessoa muito humana, e falou o seguinte comigo, eu vou fazer um acordo com você. Eu ainda brinquei com ele, mais um acordo? Você vai fazer o seguinte, eu estava lesionado, você vai recuperar da sua lesão e no primeiro jogo que você voltar, se você for bem, você fica. Se você não for bem, você vai embora. Eu falei, tá bom então. E assim foi. Quando eu recuperei da minha lesão, o primeiro jogo, esse treinador que não gostava de mim, que era o seu Manuel de Oliveira, uma pessoa muito famosa aqui em Portugal, ele falou uma coisa muito interessante. Hoje é o último jogo que você faz. E graças a Deus ele não teve razão, né? Ganhamos 5-0, fui um dos melhores jogadores em campo. E aí, a partir daí, eu fui trilhando. E na minha profissão, a gente tem que ter muita perseverança e muita confiança naquilo que Deus te deu. Porque para ser jogador de futebol, você não precisa estudar. Você não precisa fazer faculdade, não é? Sim. Você nasce com esse dom. Mas você tem que ter convicção que você é bom. É um talento, né? Mas é um talento que você tem que trabalhá-lo, senão não cresce, não vai... E não é só um talento físico, né, Gilson? Agora que você me deu esse mote, quais são as características intrínsecas de personalidade, emocionais, que levam um jogador de futebol a ficar como você ficou? Porque você leva um choque, já imaginou sua esposa grávida, você com um contrato de 3 anos, lesionado, te avisam, olha, acabou. Tchau. Né? E você sem condições de voltar, porque você não poderia voltar. O que emocionalmente te segurou? Olha, em primeiro lugar, um jogador de futebol tem que compreender uma coisa, ele tem que estar focado na profissão. E ser jogador de futebol é complicado por quê? Porque você, em 2 ou 3 anos, ou em 6 meses, você vai ter uma coisa que de repente você não ia ter nunca na sua vida. Um belíssimo carro, roupas da moda, relógios caros, restaurantes. E se ele não estiver focado, isso vai falar mais alto do que a sua preparação física, que você precisa muito. Certo. O jogador de futebol tem que se alimentar bem, dormir cedo. E muitas vezes, muitos convites de festas, aquilo atrapalha a sua performance física. Agora, o importante que você falou é o seguinte, nós temos que ter a nossa personalidade, né? Uhum. Eu sempre tive a minha. E sempre acreditei que eu era bom jogador. Se eu não fosse bom jogador, o Santos não tinha me contratado por 60 milhões de cruzeiro ainda, né? Nossa, cruzeiro! Como é que é? 60 milhões de cruzeiros? E para vocês terem uma ideia, quando eu jogava Democrata, eu ganhava 50 cruzeiros. Nossa! E fui vendido por 60 milhões de cruzeiros, né? Então a vida mudou. Eu vou até beber uma água aqui. Porque isso mesmo. Então, se o jogador de futebol não estiver focado, porque ser jogador de futebol, a pessoa pensa, é fácil, é bom, então vai começar a treinar 2 horas por dia, de manhã e à tarde. E tem outra coisa, o jogador de futebol não tem a sexta-feira à noite, não tem um sábado à noite, porque os treinadores e a direção ficam em cima de você, porque você tem que descansar. Então até a sua namorada e até a sua esposa e família tem que compreender isso, que não é fácil, entenderam? Então é uma profissão, para mim, de alto risco,
se o jogador não tiver uma mente forte e focado naquilo que ele deseja. Você fala em alto risco e entende-se bem, porque, por exemplo, eu não sou do meio do futebol, nunca estive, apesar de ter amigos do futebol, e mando aqui um abraço apertado para o André Cruz, que hoje está em São Paulo, que é um grande amigo. Belíssimo. Eu conheci o André quando estava na seleção de júnior, porque eu morava na Urca, então eu estava ali. E tem mais amigos dessa época de seleção. O Tafarel é um querido amigo que hoje está em Londres, então são pessoas que nos conhecemos jovens. E o que você me diz aí é extremamente curioso, porque a pessoa, vamos falar agora da pessoa, não do jogador, a pessoa que não precisa de uma formação, não vai ser notado em escola, não vai ser julgado em cadeira, porque hoje em dia essa coisa do ensino, né, é muito torturante pro indivíduo, né? Tem que fazer, tem que ter nota, Não, ele precisa simplesmente pegar no talento dele, o que não é simplesmente, tá? Não é simplesmente, mas ele precisa pegar no talento dele e transformar esse talento na mais-valia da vida dele de uma forma muito, muito, muito segura, que é completamente abalado o tempo todo, como você disse, pelos convites, pelas pessoas. Nós não entendemos um jogador de futebol, e eu digo isso por mim. Eu não entendo um jogador de futebol, porque quando eu vejo um rapaz que sai de um meio humilde e que 6 meses depois tem um carro 10 vezes melhor do que eu jamais terei na minha vida, Isso que tem mesmo. condições que eu jamais teria na minha vida por causa do tipo de salário, do valor do salário, da vida que ele leva, as pessoas dizem, esse jogador de futebol é fácil. Entendeu? Isso é fácil, eu quero essa vida pra mim. E não entendem todos os sacrifícios que estão por trás disso. E o mais importante, às vezes, eu acho que o próprio jogador não entende, quando ele não tem uma cabeça segura. Não é isso que eu não concordo só numa coisa, Selma, e vocês vão compreender isso. Muitas vezes o jogador não está preparado para a mudança de vida dele. Certo. Mesmo aquele que mora num lar que não tem desequilíbrio, mesmo aquele que é filho de pais que tem uma estrutura muito boa. Porque é uma profissão que você recebe elogios, recebe críticas, é reconhecido na rua, seja pelo lado positivo ou negativo. Eu acho que aí os clubes falham, as federações falham, porque deviam exigir que o jogador deveria ter um estudo. E falo por quê? Porque o mundo do futebol é a parte, a linguagem de jogador de futebol é a parte. E os anos que você tem como jogador de futebol é muito pouco. Você tem 10, 12 anos para juntar o seu pé de meia para você construir algo. E depois o mundo do futebol não tem nada a ver com o comércio, não tem nada a ver com a faculdade. Então quando você sai do futebol, você está igual um patinho feio, você está ali palpando. Repara bem, você sai do futebol e vai atrás de um balcão para vender? É complicado. Então tem muitos amigos meus que sofreram depressões e se refugiaram em alguns outros vícios, porque o impacto foi muito grande a saída do futebol. Você não aceita pensar que você já está velho para o futebol. Lógico. E depois tem uma coisa, Selma, você perde muita coisa, você perde as entrevistas na televisão, você perde os grandes almoços, os grandes jantares, as grandes festas, e isso termina logo. Você pode ver que esses grandes jogadores, por que você acha que o Cristiano Ronaldo joga até hoje? Por dinheiro não é. Porque ele gosta, mas ele sente falta do ambiente. E o ambiente é completamente diferente de qualquer um ambiente que nós temos nesse mundo. E o Cristiano Ronaldo, nosso dia que aquilo caísse, bem que ele chegou num patamar que eu acho que hoje em dia tirar ele da fotografia e da capa de revista, nem que seja por escândalo, ele não sai mais. Isso. Com todo o respeito que eu tenho pelo profissional, não conheço a pessoa, mas respeito muito porque ele, para chegar onde chegou, trabalhou muito. E merece o nosso respeito. Como é que é, então, Lolé, uma cidade pequena, um ovo no Algarve, que nós dizíamos antigamente, né? Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso. Que não tinha nem o famoso multibanco que se tem hoje em dia, que os transportes e as redes e tudo era muito mais complicado. Então, vir para cá num anonimato e querer se transformar em alguém, parar a carreira e virar diretor de futebol. Diretor de futebol. E é engraçado o seguinte, né? Porque quando eu cheguei aqui, no Brasil os autocarros muitas vezes nem param, né? Vai a noite toda. E eu fui em Faro com a minha esposa, foi logo na primeira semana, já não tinha carro. Então, quando chegou 8 horas da noite, eu fui procurar autocarro. Não tinha. Aí o cara falou assim comigo, onde você mora? Em Lolé? Então você tá morto, porque o autocarro acaba às 7h30 da noite. Eu falei, não acredito. Aí eu peguei um táxi, logicamente. Quer dizer, é uma surpresa desagradável, mas é interessante.
Que até hoje funciona assim, tá? Até hoje funciona assim, né? É engraçado. Aqui você se acostuma, né? Agora, Lolé é uma cidade muito interessante. Lolé de carro é perto de tudo, mas a pé é longe de tudo. Sim. E não tem condições de você ir, porque se você for até Quarteira, você morre pelo caminho. Se for em Faro, você vai descer aquela Santa Catarina. Quando você voltar, você não aguenta mais. Não voltou. Mas Lolé tem uma coisa muito interessante. Não só o povo, como o comércio. Eu acho que Lolé respira amizade, entrega. Apesar que eu considero o europeu uma pessoa muito interessante. Sim. Porque o brasileiro já abre logo a casa, né? Nós abrimos, fazemos churrasquinho, fazemos isso, fazemos aquilo. É uma conversa que a gente já estava tendo nos bastidores. E o europeu não. O europeu primeiro te conhece, para depois ele abrir a sua casa. Mas quando abre, nunca mais fecha. Sim. Então eu acho isso muito bonito. Foi uma coisa que me fascinou. Me fascinou também porque quando eu cheguei aqui também, um vizinho português, o seu Jorge, falou uma coisa muito interessante comigo. Se seus filhos entrarem na escola, nunca mais eles saem de Portugal. E é verdade. Depois de 10 anos que eu estava aqui, quis voltar ao Brasil, meus filhos, não, pai. Você vai que a gente fica. Nossa, já imaginou? Então, ficamos todos então. É um tom de brincadeira, mas é muito diferente agora, né? Eu me sinto muito melhor em Portugal do que se eu fosse morar agora no Brasil e estranhar muita coisa, né? É interessante acho que sim, isso, 35 anos depois, o Brasil está sofrendo uma revolução cultural muito grande, né? E para nós que estamos longe, para nós que olhamos de longe, apesar de todo o carinho e da família toda que está lá, isso mesmo. É difícil olhar para o nosso país sem uma pontinha de tristeza. Eu chego até a dizer de mágoa, lamento, mas às vezes eu tenho essa pequena mágoa. Por que a gente se transformou tanto, que era um povo tão caloroso? Continua sendo alegre, caloroso, tudo isso, mas nós gostaríamos de ter mais vontade de voltar para casa. Seria muito melhor, mas não é o caso. Conta mais pra gente, conta mais a sua história, conta pra gente alguma coisa muito interessante. Qual o conselho que você dá para os brasileiros que vêm jogar no Loletano? Olha, a primeira coisa que eles têm que compreender é o seguinte, mesmo que eles sejam grandes jogadores no Brasil, você falou do André Cruz, o André Cruz também teve sucesso aqui. Teve, estava jogando esporte. O Tafarel também teve sucesso no estrangeiro. E todos eles acreditam que tomaram a atitude que eu tive. Nós temos que adaptar o país que nós estamos, conhecer a cultura total, para que a gente possa entender o que eles desejam, qual é o objetivo deles, principalmente do mister, que é o treinador. Sim. No Brasil nós temos uma vantagem muito grande, a torcida é fervorosa, muitas vezes até a torcida escala o jogador, porque aquele é bom, e o treinador não pode fazer muita coisa sobre isso. Aqui em Portugal já é diferente. É o mister que manda praticamente em toda a escalação, em toda a estrutura do clube. Okay. Então esse jogador tem que vir com muita calma, com muita tranquilidade e com uma palavra muito bonita, com respeito. Sim. Com respeito aos seus superiores. Porque se ele não tiver isso, milhares de jogadores tiveram sucesso na Europa, mas também, infelizmente, centenas voltaram para o Brasil sem ter esse gostinho do sucesso. Então, o primeiro conselho que eu dou, e é fundamental, venha com a família, possa se adaptar. Hoje a internet está muito melhor do que estava em... Nossa, nem existia isso, né? Em 87 já nem tinha isso. Hoje você pode ir lá no YouTube saber aqui quais são as comidas gostosas de Portugal, quais são os pontos turísticos, qual é o gosto do povo. No nosso tempo, olha, a gente vinha às cegas e chegava aqui e graças a Deus nós fomos recebidos. E um gosto que a gente tem é o seguinte, que eu tenho também, da vitória. Eu e meus companheiros conseguimos se adaptar e fazer sucesso pelo lado de quê? De mostrar um Brasil, de mostrar o valor do jogador brasileiro. Nós temos que compreender isso, que nós somos uma porta daqueles que ainda vão entrar. Sim. Como você na sua profissão também. Lógico. Né? Então é importante nós entendermos isso, nós temos uma responsabilidade de quê? Nós somos representantes do nosso país aqui. Entendeu? Apesar que hoje eu não sei se eu sou português ou se eu sou brasileiro, mas são dois países que eu amo e são dois países irmãos. E que a gente tem que ter bola para frente e a gente continuar feliz, né? Eu acho que isso é bola para frente, né? Bola para frente é o mais importante de tudo. Gilson, qual é o maior orgulho que você tem aqui? O meu maior orgulho, não só a minha família, como também acredita em Deus fielmente, mas o meu maior orgulho, como eu falei com você, eu cheguei em Portugal desconhecido e me tornei uma pessoa conhecida através da ajuda da direção do clube, dos meus amigos, mas também muito do meu suor, da minha vontade, da minha perseverança. Todas as profissões nós temos que ter perseverança. Exato. Se a gente tiver perseverança, o sucesso chega, seja um pouco tarde ou mais cedo. Mas isso é reflexo, né, daquilo que você nos diz agora. Você respeitou para ser respeitado, né? Isso mesmo. Então você soube refletir isso e mandar isso para as pessoas. É algo assim que te deixe
feliz, muito feliz. O que você desejaria que acontecesse para que melhorasse mais esse seu estado de felicidade? Um objetivo seu. Não, para você ter uma ideia, o que me deixa feliz, principalmente aqui no Algarve, que é onde que eu estou no Algarve, eu sou reconhecido. As pessoas, se eu vou em Quarteira, se eu vou em Vila Moura, lá então, muito mais. E eu fico feliz de saber que meu trabalho está sendo recompensado de alguma forma. E a maneira do Pagani trabalhar faz com que as pessoas também se sintam bem. Ótimo. A única coisa que eu peço é que Deus possa nos abençoar tremendamente, né? Que assim seja, né? Que a gente continue com saúde, com vigor e com essa alegria que nós temos, né? Não, vamos continuar, vamos fazer por isso, vamos fazer. Gilson, uma mensagem. Você já mandou muitas, você já nos deu aqui uns presentes maravilhosos de como vir, de como se portar, conselhos, mas uma pequena mensagem para todos nós. Olha, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é agradecer a Deus pelo dia. Mas eu nunca deixo, nesses 35 anos de Loretano, porque eu podia cair na rotina, né? 35 anos fazendo o mesmo caminho, 35 anos vendo as mesmas pessoas, o mesmo trabalho. Eu não deixo que a alegria falte no meu cardápio. E a alegria tem que ser 100% em tudo. Você tem que trabalhar ali com alegria, você que está na escola, você que está no talho, você que está onde você estiver. Você tem que trabalhar com alegria, porque a alegria ela vai espelhar para outras pessoas também uma alegria. Quantas pessoas não vêm tristes para você e vê a sua alegria e muda? Lógico. Olha que recompensa legal, né? Lógico. Então, em qualquer trabalho, eu recomendo essa arma mortífera, maravilhosa. A alegria estampada no nosso rosto. Nossa, que bonito. Olha, um parênteses para os brasileiros, talho é açougue, tá? Eu vou lembrar. Mas olha... Feliz e alegre de ter tido aqui conosco Gilson Pagani, um brasileiro português ou um português brasileiro, aquele que deixou o Brasil, mas o Brasil não saiu dele, porque ele continua pedindo respeito por essa terra que ele ama hoje em dia e que o agraciou com o título de cidadão da cidade de Lolé. Que nós temos aqui grande honra de ter um cidadão da cidade de Lolé brasileiro. Muito obrigado. Conosco no nosso programa Passaporte Brasileiro da Connect TV Algarve. Eu sou Selma Ferreira, muito alegre de ter tido esse momento aqui para vocês hoje.